Primeiro a Crônicas, capítulo 19. E aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Anás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolar. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi o teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram meus servos a ti esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despiu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos tornem crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e seus filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria, de Maaca e de Jobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abissai, irmão de Joabe. E entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Zefaque, capitão do exército de Hadazer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou todo o Israel e passou o Jordão, e veio a ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel. E feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Asasofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadazer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no curso de 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Davi tirou da cabeça do rei
a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se a guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, Uzatita, feriu e Sipai dos filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafá. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram a Rafá em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiores do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do Senhor? Por que procura isso o Senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma de números do povo, e era todo o povo de Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se servido, tirai a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo assim: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora a resposta, hei de levar a quem me enviou. Então disse a Davi a Gabe: Estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada
desembaiada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de panos de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que, se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Omã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se, Omã viu o anjo e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Omã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faça o rei, meu senhor dela, o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajustassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem as pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar
de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e próspera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele te disse. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tem contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a cerca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor.